Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao pré-congresso da Escola de Paz do Brasil. É um evento online que integra o 62º Congresso Nacional, que trata do tema Inteligências Racionais, Emocionais e Artificiais, decifrando o algoritmo da conexão. Esse evento é anual, tem todos os anos e a gente faz de maneira híbrida, tanto presencial, em São Paulo, capital, como online. Mas antes de falar da programação do Congresso, eu quero convidar você também a anotar aí num papel ou no seu celular que a primeira parte deste evento online foi realizada e exibida hoje de manhã, com diversas palestras importantes sobre inteligências artificiais, sobre inteligências emocionais. A gente teve, por exemplo, a psicóloga Luciane Foquesato, que falou sobre inteligência artificial e inteligência emocional. A gente teve também a psicóloga Silvia Vanenck, que tratou do uso das telas e principalmente quando o conflito entra em casa, e uma discussão importante também sobre o excesso e o vazio, o sujeito na cultura digital, com a Jane Patrícia Haddad. Muito importante esses temas da parte 1 deste evento que você acompanha neste momento aqui da Escola de Paz do Brasil. Eu sou o Felipe Oliveira, sou jornalista, sou empresário, sou marido, pai e associado da EPB, com muito orgulho, seccional aqui em Curitiba, mas quero convidar você também a conhecer todo o trabalho da Escola de Paz do Brasil. Então você acesse o nosso site, escoladepaz.org.br, é muito importante, lá tem várias informações sobre a história da EPB, são mais de 62 anos de dedicação voluntária à educação de pais em filhos em qualquer fase da vida. E por que qualquer fase da vida? A gente tem diversos eventos e principalmente cursos para ajudar você numa troca de experiência, numa troca de informações sobre os desafios das fases dos nossos filhos. Então a gente tem cursos da fase infantil, da fase escolar, da adolescência e também da fase adulta, porque a gente sempre tem desafios nessas relações interpessoais familiares. E o que a gente quer como Escola de Paz do Brasil é justamente ajudar a transformar as famílias ainda mais nesse mundo de velocidade, principalmente de conexão, que obviamente nos ajuda muito, mas a gente tem que estar o tempo todo vigilante e com cuidado com relação a esses acessos, principalmente digitais. Combinado? Acesse aqui, você já está no nosso YouTube, então clique no sininho para receber as notificações de todos os eventos online que a Escola de Paz do Brasil realiza, que eu tenho certeza que você vai gostar e muito. E se não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva para fazer parte desta grande família Escola de Paz do Brasil. Hoje, neste momento, à tarde, a gente quer receber aqui, neste evento muito importante, duas especialistas de um tema que é fundamental. A gente recebe, como Escola de Paz do Brasil, a Cineiva Campoli Paulino Tono e a Maria Cristina dos Santos, que vão falar sobre o tema responsabilidade partilhada em tempos de inteligência artificial, a proteção à criança na era digital. Então é um tema fundamental que foi apresentado pela presidente da Diretoria Executiva Nacional, Marlene de Fátima Merege Pereira. Com vocês, esse tema importantíssimo e fundamental. Olá, eu sou a Marlene de Fátima Merege Pereira, presidente da Diretoria Executiva Nacional, e tenho a honra de apresentar hoje mais uma palestra para o Pré-Congresso Nacional da Escola de Paz do Brasil com o tema Inteligências Racionais, Emocionais e Artificiais, decifrando o algoritmo da conexão. E temos aqui conosco Cineiva Campoli Paulino Tono, doutora em Tecnologia, área de concentração, Tecnologia e Sociedade, mestre em Educação, especialista em formulação e gestão de políticas públicas em farmacologia e informática da educação, bacharel e licenciada em Química. Aposentada como servidora pública do Estado do Paraná, atuou em políticas públicas de educação, dos direitos da criança e do adolescente e da educação em direitos humanos. Ela foi fundadora e presidente do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana na gestão 2015 a 2025. Atualmente, na gestão 2026 a 29, é coordenadora geral executiva. É uma grande amiga da Escola de Paz do Brasil e atualmente associada da EPB Seccional Curitiba.
Seja bem-vinda, Cineiva, e agora vou apresentar a sua convidada, que nos honra com sua presença, a Maria Cristina dos Santos, atual presidente do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, gestão 2026 e 2029. É integrante do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana desde 2015. Ela é advogada, doutoranda em políticas públicas e mestre em planejamento e governança pública, especialista em proteção integral a crianças e adolescentes, também especialista em direito educacional. Seja bem-vinda, Cineiva, seja bem-vinda, Maria Cristina. A palavra está com vocês. Nossos agradecimentos, Marlene. É uma honra para o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana estar com a Escola de Paz do Brasil mais uma vez. E eu gostaria, em primeira instância, passar a palavra para Maria Cristina dos Santos, atual presidente do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana. Na verdade, Maria Cristina dos Santos esteve conosco desde a fundação. Nós fundamos o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana em 2015. Na ocasião, ela era presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança da OAB Seccional Paraná. E Maria Cristina recepcionou, enquanto comissão, o segundo Seminário Nacional Tecnologia e Dignidade Humana, em maio de 2015, e é uma honra estar nessa mesa com a Maria Cristina. Então, eu passo a palavra para a Maria Cristina, depois a gente retorna é, complementando e arguindo questões que a Maria Cristina vai trazer para nós. Maria Cristina, é com você. Cumprimento a Escola de Paz na pessoa da Marlene. É uma grande honra estar aqui, é uma honra imensa. Primeira vez que eu participo de algum evento na Escola de Paz do Brasil, mas acompanho as atividades há algum tempo, há um bom tempo. E tenho a honra também de ter conhecido e estar trabalhando com a Cineiva já há tantos anos no Instituto Tecnologia e Dignidade Humana. Quando foi falado sobre eu fui convidada para participar desta aula, eu pensei comigo, né? Poxa, que interessante. Responsabilidade partilhada em tempos de inteligência artificial. E quando fala em partilhar e partilhar, quem vai partilhar o que com quem? Aí eu comecei a pensar, já, não vou nem adentrar na normativa internacional, mas eu pensei, como sou da área da infância e juventude, eu já pensei na Constituição que em 1988 já dizia o quê? Né? Estamos falando da escola de paz, estamos falando de família. A Constituição diz que a família é a base da sociedade. Apesar de tantos ataques, de tantos discursos contrários, de tanto interesse em desconstrução, mas a família se mantém firme e é a base da sociedade, segundo a Constituição. E é seu dever, assim como da sociedade e do Estado, aí a gente começa a lembrar da responsabilidade partilhada, né? É responsabilidade da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, e também ao jovem, mas aqui eu estou focando mais na criança e no adolescente, de forma absoluta, com absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, uma série de direitos. E esse artigo é de tamanha importância que ele acabou sendo regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas, seguindo um pouquinho, o artigo 229 diz o seguinte ainda, da Constituição, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Tá. Agora, vejam só, quando os filhos são maiores e os pais precisam de amparo, seja na velhice, na carência, na enfermidade, essa é uma responsabilidade dos filhos. Então, a gente observa aqui uma pista de mão dupla, né? E falando em criança e adolescente, em direitos fundamentais à vida, saúde, alimentação, etc., que nós, quanto família, sociedade, Estado, temos que assegurar, é, o grande desafio é garantir essa proteção integral aonde? Inclusive no ambiente virtual, porque nós não temos mais como nos desconectar. Existe o mundo virtual, existe o mundo real,
E nesse espaço virtual, o que nós praticamos no mundo virtual tem consequências, muitas vezes até graves, no mundo, na esfera real, né? Então, e o Estatuto estabelece que é dever de todos prevenir ameaça e violência dos direitos da criança e do adolescente. Então, isso tudo que está no Estatuto, que foi escrito lá em 1990, mas está sempre sendo atualizado, né? O que acontece? Nós temos que ter essa reflexão também com relação ao espaço virtual, né? E existe, já previsto no Código Penal, vários tipos de abandono. O abandono material, o abandono intelectual, o abandono afetivo. O abandono material é quando o responsável por prover enfim, né, a alimentação da criança, etc., suprir as necessidades da criança, ela deixa de fazer isso. Então, se caracteriza o abandono material. O intelectual é quando o responsável deixa de garantir a educação, né, básica, a educação fundamental, a educação do filho, sem justa causa. Isso já está previsto e também tem o abandono afetivo, só que o abandono afetivo é uma coisa interessante, que ele vinha sendo reconhecido pela jurisprudência, mas não havia previsão legal a respeito dele. Havia julgados nos tribunais que reconheciam o abandono afetivo, que é caracterizado pela indiferença de um genitor em relação aos filhos. Mas, caminhando para o foco desse evento e da nossa fala, existe também o abandono digital. E esse abandono digital, ele já vem sendo. Eu me lembro a primeira vez que eu vi eu vi essa expressão, foi a professora Patrícia Peck Pinheiro, que ela inclusive tem obras escritas, até estou vendo um aqui na minha estante, sobre direito digital. Como ela definiu o abandono digital? A negligência configurada na omissão de cuidado no que se refere à segurança no ambiente virtual que resulta em situação de vulnerabilidade ou risco. Então, esse o abandono digital, ele ainda não está previsto na lei, mas o abandono afetivo, ele passou a ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico agora em 2025, muito recentemente. E essa assistência afetiva consiste no quê? Orientação quanto às principais escolhas, oportunidades profissionais, educacionais, culturais, solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento e dificuldade, o dever de sustento, guarda, etc., né? Tudo isso esse cuidado que tem que se ter. É muito triste, nós temos que ter a previsão legal de assistência afetiva. Mas, enfim, agora está no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque a criança e a adolescente, ela não tem, principalmente a criança, à medida que a criança vai crescendo, ela vai adquirindo maturidade. Está num processo de desenvolvimento biofísico, biopsico, né? Cultural. Então, o que acontece? Psíquico, né? Então, a criança, ela tem uma ausência de discernimento com relação às consequências dos seus atos. E ela está indo, a criança, o adolescente, eles estão indo muito precocemente, eles estão tendo muito acesso a equipamentos de tecnologia e não estão suficientemente preparados. E os pais, a família, têm essa responsabilidade desse cuidado para evitar o quê? A caracterização do abandono digital. Quais são os riscos no ambiente virtual? Risco de contato, que é o aliciamento, cyberbullying, a perseguição online, o aliciamento, pessoas que se fazem passar por crianças ou vão adquirindo, mesmo como adultos mais velhos, vão adquirindo a confiança para aliciar, para conseguir nudes, etc., das crianças, dos adolescentes. Conteúdo impróprio. De repente, a criança está lá no computador, o adolescente, e acaba acessando conteúdos de pornografia, de violência, de extremismo, até de jogos viciantes, né, que é uma coisa muito séria atualmente. Riscos de conduta, então, uso indevido de dados, abuso financeiro, comportamento inadequado, e também de contrato, que às vezes acabam até assumindo
algumas condutas, vamos dizer assim, comprando, fazendo compras sem ter condições para tal, né? Porque precisa a pessoa de menor idade precisa do consentimento do responsável para fazer compras. Até tem uma jurisprudência interessante que eu vou trazer daqui a pouquinho. Tem uma coisa interessante que muitas vezes a impressão que eu tenho é que passa despercebido. Quando nós vamos lá no Código Civil, veja, o Código Civil é de 2002. Nós estamos em 2026. E quando se fala em poder familiar, o poder, né, do pai, da mãe, daquele que exerce a responsabilidade sobre a criança, sobre o adolescente, quais são, o que está elencado na lei? Que esse pai, essa mãe, vamos dizer, tem o direito, né? Tem esse poder dever de dirigir a criança, a criança e o adolescente no aspecto educacional e no aspecto de criação, conceder e negar consentimento para casar, viajar para o exterior, mudar de residência, etc. Reclamar o filho de quem ilegitimamente os detenha, mas tem uma coisa que eu acho bastante interessante, que diz o seguinte: exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, existe essa previsão legal, por quê? Porque muitas vezes, por falta de informação, acaba se dando muito direito para a criança, muito direito que eu digo assim, falta de limite, não questão dos direitos fundamentais. Falta de limite, os pais às vezes acham que não podem proibir nada, que não podem dizer não para a criança, mas existe a questão prevista na lei e existe essa necessidade, inclusive, para o processo de amadurecimento da própria criança, do próprio ser humano, né? Eu trago isso como curiosidade. Se nós formos olhar no ordenamento jurídico, nós temos uma série de leis, não vou esgotar, porque também o tempo não permite, não é o momento adequado, mas nós temos uma série de legislações que foram sendo promulgadas após a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e um deles, de 2014, é o Marco Civil da Internet, que compete tanto ao poder público, quanto aos provedores de conexão e aplicação de internet, quanto à sociedade civil, a promoção da educação digital, né, de crianças e adolescentes, informar sobre o uso de programas de computadores, inclusive para o exercício do controle parental. Existe desde 2014 a previsão no Marco Civil da Internet do controle parental, ou que seja, vamos usar outra terminologia, porque de repente controle, né, pode ter uma conotação, enfim, substitui-se controle por supervisão parental, né? Para quê? Para que a criança e o adolescente sejam orientados quanto àquilo que é adequado ou não para eles. Então, existe na própria lei, no artigo 29, a previsão da livre escolha na utilização de programa de computador e em seu terminal para o exercício do controle parental com relação ao quê? Aos conteúdos entendidos como impróprios para os filhos menores de 18 anos, respeitados o Marco Civil, né, o conteúdo do próprio Marco Civil, do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, do que está previsto no ordenamento jurídico. Então, existe esse mecanismo do controle parental, essa necessidade da supervisão do controle parental. E no que consiste ele? Esse controle, né? Em que consiste esse controle? Consiste em orientar sobre o uso, esclarecer dúvidas sobre riscos potenciais, supervisão segura e permanente, imposição de limites quanto a tempo de uso, quanto à exposição. Por quê? Porque existe toda uma orientação quanto à faixa etária e o tempo de telas, né? Instalação de equipamentos de monitoramento e também bloqueio de acesso a conteúdos inadequados. Quer dizer, tem uma série de formas aqui, né, de agir, só que será que os pais estão preparados para isso? Né? Então, nós temos que pensar nisso, né? Nós temos que nos organizar para isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, por sua vez, ela também fala, essa lei é de 2018, e ela também tem um título voltado ao tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, existe toda uma questão de preocupação com como que eu posso dizer, o esforço do controlador de verificar o consentimento dado pelo responsável para
o uso da internet, né, pelas crianças e pelos adolescentes. E isso acabou evoluindo, inclusive, agora mais recentemente, com a promulgação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que é chamado de ECA Digital. Eu não gosto muito dessa terminologia, mas, enfim, eu prefiro Estatuto Digital. E o que o ECA Digital faz? Ele dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e aplica-se a todo produto ou serviço de tecnologia de informação direcionado a crianças e adolescentes. Agora, uma das obrigações que está prevista no Estatuto é o desenvolvimento, a utilização de mecanismos confiáveis de verificação de idade. Porque o que a gente sabe, né? Isso é público e notório. Crianças e adolescentes, eles, na hora de entrar num aplicativo, etc., o que eles fazem? Eles maqueiam, eles fingem, eles mentem a idade. Até muitos pais, às vezes, até acham, meu filho é o máximo, ele tem 8 anos, mas ele é um expert, então vamos aqui colocar que ele tem 13 anos para ele poder utilizar esse ou aquele recurso, né? Um TikTok da vida, enfim, para ele acessar conteúdos. E o que acontece? Agora existe a obrigatoriedade de aferição da idade. E como fazer isso, né? Então, eu até vi uma pessoa da área falando o seguinte, que hoje existem sistemas que utilizam inteligência artificial para fazer essa verificação da idade do usuário. De que forma? A partir de sinais de comportamento, né? Como, por exemplo, navegação na plataforma, quais são os conteúdos consumidos, né? Porque pelo tipo de conteúdo, pela linguagem utilizada, o tempo de interação, padrões de uso, acabam permitindo que o software identifique a faixa etária da pessoa que está do outro lado da tela. Só que tem um detalhe: como equilibrar a proteção da criança e do adolescente, somado ao uso de inteligência artificial e também a questão da privacidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, toda essa atualização legislativa, todas essas exigências, elas estão requerendo de todos nós mais informação sobre o tema, família, né? Os provedores, os desenvolvedores, os controladores, enfim, todas as pessoas envolvidas nessa rede, como fazer para que haja uma maior proteção da criança e do adolescente. Então, nós estamos com uma série de desafios colocados. E voltando um pouquinho, quando a gente fala que é dever da família, da sociedade e do Estado, nós lembramos aqui também da escola, né? E também é importante mencionar que em 2023 foi instituída a Política Nacional de Educação Digital, instituída legalmente em nível federal. E um dos eixos dessa educação, ela engloba o quê? A cultura digital, direitos digitais, né? E também, quando se fala em estratégias prioritárias dessa educação digital escolar, o que se busca? O desenvolvimento de competências dos alunos da educação básica para atuação responsável na sociedade conectada e nos ambientes digitais. E também a promoção de projetos e práticas pedagógicas, né, aplicadas ao ambiente digital, letramento midiático, cidadania na era digital. Então, o que nós temos também que observar é se as escolas estão passando a implementar essa política. E aqui no Paraná existe um projeto de lei que está tramitando, que está por instituir a política estadual de educação digital. E a construção, a redação dessa lei, justificativa dela, inclusive, teve a participação de integrantes do Instituto Tecnologia e Dignidade Humana. E por falar em abandono digital, que como eu falei, né, o abandono afetivo, apesar dele ter passado a integrar o ordenamento jurídico agora em 25, a questão de uns 10 anos já vem se decidindo nos tribunais sobre abandono afetivo e tem se arbitrado indenização, né, porque a pessoa é responsabilizada civilmente, porque quando existe a ação ou omissão
o dano. E existe um nexo causal entre a causa e o efeito? Existe esse nexo, né? O que acontece? Existe a possibilidade de se ingressar com uma demanda de responsabilidade civil. Isso já era possível antes de estar previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que agora existe esse respaldo legal, não só a decisão jurisprudencial, mas também a previsão legal de, em havendo abandono afetivo, a pessoa que se sente prejudicada, conseguindo comprovar, ela pode ingressar com essa demanda de abandono afetivo. Agora, falando em abandono digital, eu localizei uma jurisprudência aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, muito interessante, porque foi uma coisa assim meio, para mim, eu achei assim atípica, né? Quem alegou o abandono digital? O que aconteceu foi o seguinte: uma adolescente, ela comprou esses cigarros eletrônicos, fez o pedido pelo WhatsApp. E a empresa fornecedora, ela pedia a confirmação da idade por WhatsApp. A pessoa disse: Eu tenho 19 anos. E foi entregue a ela, em domicílio, esse produto. E ela pagou uma importância de, me parece que R$ 128, R$ 130, alguma coisa nesse sentido. Só que a mãe tomou conhecimento depois, quando ela viu as conversas no WhatsApp. E ela achou aquilo um absurdo e ingressou com uma ação contra a empresa fornecedora do produto, é, inclusive uma ação de danos morais. Só que não existiu uma exposição que causou humilhação, constrangimento, etc., para a adolescente. E, além do que, o interessante é que, nesse caso, pelo menos está tramitando ali via a nível de primeiro grau, o que o tribunal entendeu? O tribunal entendeu que não cabia uma ação de danos morais, porque quem deu causa foi a própria pessoa. E outra coisa, a empresa né, que foi acusada de fornecer o produto para uma pessoa menor, crendo que ela era de maioridade, essa empresa alegou abandono digital por parte dos pais. Como os pais permitiram que uma pessoa com menos de 18 anos fizesse uma compra sem que eles tivessem conhecimento? Ora, então essa criaturinha está em situação de negligência no quesito uso de equipamento tecnológico, acesso à internet. Então, essa foi julgada improcedente porque não se caracterizou o dano moral e ainda achou-se que foi uma litigância que não foi uma litigância coerente, porque não caberia a pessoa que deu causa alegar danos morais. Então, eu achei essa jurisprudência, assim, bastante interessante. E quando nós falamos em cidadania digital, em educação digital, existe a questão do letramento, ou seja, conhecer as propriedades, né? Modo de uso dos recursos digitais, né? Existe também a etiqueta digital, conduta e formas de interação quanto ao uso da linguagem própria, exposição de terceiros no espaço digital, e a segurança digital, como agir para que se garanta a proteção dos seus dados, né? É muito. Eu fico pensando assim, como, considerando a realidade brasileira, o Brasil, com essa dimensão continental que nós temos, como os pais vão dar conta de tudo isso? Como eles vão também trabalhar junto com a escola, ou verificar junto à escola como está essa formação em educação digital, se muitas vezes os próprios pais estão totalmente alheios a esse mundo tecnológico, né? Mas, enfim, e a gente tenha também a preocupação de que a formação da cidadania digital cabe à família e cabe à escola, porque os pais, eles têm a responsabilidade da formação moral, ética, para que seus filhos possam ser indivíduos equilibrados e produtivos na sociedade, né? E o papel da escola não é só informar, mas também formar para uma contribuição humana e ética, estimular o aluno a valorizar o bem comum, a boa convivência, transformar um educando em cidadão, né? Em cidadão, inclusive, digital.
E agora, falando em uso da tecnologia, recentemente nós tivemos um caso que foi veiculado aqui nossa, foi assim, veiculado de forma bastante intensa, né? Com relação a um aluno de medicina que estava com um tênis que ele comprou no exterior e foi trabalhar numa unidade de saúde, ele era estudante de medicina, estava fazendo estágio numa unidade de saúde no interior do Maranhão e fez um comentário muito desagradável nas redes sociais, expondo a situação ali, como que eu posso dizer, de carência de estrutura, etc., do local onde ele estava, e o prefeito do município, inclusive, cancelou o convênio com aquela universidade, com aquela escola de medicina, em função da conduta do aluno. Então, mesmo um adulto, muitas vezes utiliza as redes sociais de uma forma muito inadequada. Nós temos muitos exemplos disso, né? E só para concluir, agora, em 2024, eu não tenho aqui o texto do projeto de lei, mas está tramitando, por iniciativa de uma deputada da Bahia, deputada federal da Bahia, um projeto de lei que visa responsabilizar os pais pelo uso inadequado de tecnologias, pelo abandono digital. E esse projeto, ele está tramitando no Congresso Federal. Então, eu trouxe aqui só um apanhado geral, né, para a gente ver da onde veio o direito da criança e do adolescente, lá de 1988. Nós poderíamos até regredir para a normativa internacional, que é muito anterior, mas acho que ficaria meio enfadonho, né? E como nós vamos falar também, o convite, né, para nós, a nossa fala tem a ver com inteligência artificial, então eu gostaria de passar a palavra para a Cineiva, né? Porque daí ela vai fazer já uma interação com essa temática aí, o ECA digital, inteligência artificial. Então, eu passo a palavra à Sineiva. Agradecemos, Maria Cristina, esse resgate histórico, né? Essa bagagem de conhecimento que você tem, não só em relação ao direito da criança como um todo, mas também vinculado ao direito digital, à segurança digital. E sabemos que você fez uma breve síntese, tem muito o que explorar, o que se aprofundar. Porém, nós precisamos desse repertório em um pré-evento da Escola de Pai do Brasil, da sua 62ª edição, em que estarão especialistas não só da área de direito, na área de segurança, mas também saúde, educação, família mesmo, tratando sobre temas relacionados a inteligências racionais, inteligências emocionais e inteligências artificiais, e principalmente como que se dá as conexões via algoritmo, como que há influência na formação humana, no desenvolvimento humano, biopsicossocial, principalmente das crianças e dos adolescentes, e qual é o papel da família, né, enquanto filtro ético do uso das tecnologias digitais, informação e comunicação como um todo, e agora em tempos de inteligência artificial. É realmente desafiador pensarmos o que fazer para proteger o ser humano que está em desenvolvimento, que nós sabemos por evidências científicas que parte da neuropediatria, da psiquiatria, da psicologia mesmo, que todo o desenvolvimento do córtex pré-frontal que está para a tomada de decisão, né, está para os impulsos e só ficará organizado e desenvolvido lá por volta dos seus 24, 25 anos. E as crianças cada vez mais precocemente estão utilizando, até mesmo na primeira infância, antes mesmo de completar 6 anos, muitas crianças, muitos bebês nós temos visto imersas no mundo digital. E certamente isso tem impactado não só no seu desenvolvimento psicomotor, vamos dizer assim, porque ela tende a se tornar um tanto mais sedentária, mas também no seu desenvolvimento cognitivo, social e quanto mais de linguagem,
que haja vista os profissionais da pediatria têm nos trazido evidências do quanto as crianças têm tido dificuldade de falar e de colocar os seus sentimentos desde muito cedo, porque isso não está sendo desenvolvido, né? O contato precoce das telas tem deixado marcas e que dá a impressão que hoje nós estamos abordando essas questões num caráter interinstitucional e interdisciplinar. Porém, sabemos que a Escola de Paz do Brasil já faz muitos anos e décadas que tem desenvolvido é, informações por meio de revistas impressas, é, virtual, né, de acesso virtual, nos seus vários mecanismos de formação e de informação, quer presencial, quer mesmo se utilizando dos mecanismos à distância, como é esse momento, né, de um webinar, de um diálogo na via remota. Então, nós temos na Escola de Pai do Brasil, há 60 anos, fazendo uma reflexão de desafios para a formação do caráter e para a formação e garantia dos direitos da família. Considerando isso, que existe um lastro histórico da Escola de Pais do Brasil, que já temos ciência e temos acompanhado há um bom tempo, agora, nesses 62 anos de Congresso da Escola de Pais do Brasil, essa temática vindo à tona faz com que, mais uma vez, a Escola de Pais do Brasil está consciente, né, está na vanguarda em relação a toda essa reflexão. Nesse momento, nessa parte do pré-evento em que nós achamos por bem trazer todo esse arcabouço técnico do direito da criança e do adolescente, ilumina uma perspectiva de olhar a família como filtro ético desse uso das tecnologias digitais e agora em tempos de inteligência artificial. E vamos grifar nesse segundo momento dessa nossa conversa, desse diálogo, as questões que Maria Cristina trouxe em relação à afetividade. Realmente, nós concordamos com Maria Cristina quando ela diz que, nossa, nós precisamos fazer lei para dizer que nós temos o dever de dar afeto e ter um relacionamento com os nossos filhos pautados em amor, carinho, aconchego, acolhida? Infelizmente, sim. Já temos até legislação que dita de que nós temos o dever de brincar com os nossos filhos. Então, dá uma impressão que nós estamos indo longe demais em termos de legislação e de obrigatoriedade por parte do Estado. Temos que recorrer muitas das vezes ao legislativo, porque eu vou fazer isso ou deixar de fazer, porque senão eu vou sofrer algum dano pessoal, e econômico, o que quer que seja. Então, essa reflexão crítica que parte do pressuposto de todo esse arcabouço legislativo que Maria Cristina trouxe para nós, é muito importante nós levarmos e termos isso em consciência em todos os nossos movimentos de reflexão em relação ao impacto do uso das tecnologias, impactos humanos, sociais, econômicos, ambientais, o que quer que seja, mas principalmente no que diz respeito ao direito da criança e do adolescente. E por conta disso, Maria Cristina assinala, né, muitas questões referentes à indiferença, omissão, negligência, que consideremos que muitos dos pais não sabem se proteger no mundo digital nem para si. Quem dirá supervisionar, acompanhar e prever a garantia do direito dos seus filhos nesse mundo digital.
Então, nós estamos realmente frente a um desafio em que todos nós somos responsáveis. Isso já está dito lá na lei, já está dito no artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso está desde 1988. E depois esse vínculo com o Estatuto da Criança e Adolescente faz com que o sujeito de direito, criança e adolescente, realmente ele precisa, essa garantia desse direito, ele precisa ser visto, conhecido principalmente por todos, principalmente pelos pais, e na sequência compartilhada a família por conta do tempo que a criança passa nessa entidade que compõe o sistema de garantia de direito, que é a escola. Quer num turno, quer em meio turno, né, uma manhã, uma tarde, quer no tempo integral, manhã e tarde. Muitas das vezes os pais ficam menos tempo com seus filhos, em condições de olhar nos olhos, de dar um abraço, do que o professor e a professora. Essa condição de indiferença, às vezes, não é proposital. É porque ainda está faltando vir a consciência, nós precisamos dialogar cada vez mais acerca desses desafios em tempos de tecnologias digitais e agora de inteligência artificial, porque dá a impressão que nós estamos vangloriando e fazendo da inteligência artificial um substituto daquilo que nós, enquanto seres humanos, temos que desenvolver enquanto inteligência humana, inteligência pessoal, inteligência familiar, inteligência social e inteligência compartilhada, integrada, interinstitucional, porque isso já está dito na Constituição da República Federativa, lá em 1988, com o artigo 227, em que diz que o Estado, a família e a sociedade, de modo geral, têm o dever de garantir a proteção integral à criança e adolescente com prioridade absoluta, em todos os sentidos. Dito o material, o intelectual, agora o afetivo, o digital. Então, existe uma sequência de arcabouço legislativo, de protocolos, que é no âmbito de lei, depois vem as regulamentações em termos de decreto. Todos os dias nós estamos hoje sendo invadidos por N regulamentações. Difícil está de acompanhar tudo o que está vindo enquanto dá a impressão que nós estávamos em um outro lugar e que agora nós, a partir desse dito ECA digital, que nós nos demos conta de que, nossa, é tudo isso, são todos esses impactos. A criança pode adoecer fisicamente. Nós teremos, doutora Evelyn, da Sociedade Brasileira de Pediatria, trará, por certo, questões inerentes à saúde física, desenvolvimento integral da criança, às vistas da pediatria, no evento do Congresso da IPB esse ano. Ela é referência nacional, posso dizer até internacional, no que diz respeito à pediatria, a reflexão da pediatria na infância, em tempo de tecnologia digital. Teremos psicólogos, delegados, profissionais que atuam na área da assistência social, da família, e o quanto nós precisamos nos unir. Realmente a Constituição já dizia em 88 a necessidade dessa integração, e a Escola de Pais do Brasil ela tem trazido em todos os seus anos de congresso, e não só de congresso, mas de todas as envergaduras e derivativas de ações informativas e formativas, inclusive, esse caráter interdisciplinar, em função dos desafios dos tempos e tempos. Para nós, a Escola de Pais do Brasil realmente é um movimento importante, por isso que nós, no nosso caso, o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, nós fundamos essa organização social há 11 anos.
Porém, nós temos que nos unir a outras organizações sociais, a outras instituições que compõem o sistema de garantia de direito, para fazer valer o que está dito na Constituição da República Federativa há muitos anos, há décadas. E o desafio está aí. Então, nós gostaríamos, agora eu vou pedir licença para compartilhar algumas poucas lâminas para retratar, né, ilustrar, na verdade, o que nós ouvimos da Maria Cristina no que diz respeito. Vocês só, por gentileza, só me dizem se já está nela. Sim, Neiva, está aberto. Então, esse pré-evento, né, da Escola de Paz do Brasil, na sua 62ª edição, traz para esse momento uma reflexão sobre responsabilidade compartilhada em tempos de IA, com foco na proteção à criança na era digital. O que Maria Cristina trouxe para nós é algo recente, inserido no protocolo do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, 90, e agora atualizado, incluída a questão de abuso, de abandono, né, afetivo. O abandono afetivo, por isso que a gente coloca como um símbolo, né, o coração, o quanto esse afeto, esse carinho, esse acolhimento, ele precisa ser lembrado. A partir do momento que a legislação traz isso, nós estamos aqui dialogando sobre isso. E esse evento da Escola de Paz do Brasil traz e grifa e sublinha a perspectiva do afeto e do aconchego entre os integrantes da família. E sempre buscando a proteção daqueles mais vulneráveis. No nosso contexto aqui, a proteção à criança e na perspectiva de conexões, principalmente quando os ambientes digitais eles são acionados. Então, com isso, nós precisamos começar a refletir em relação a resgatar os sentidos no que diz respeito. Não está passando o meu slide. Não está passando o meu slide. Editar, né? Só um pouco. Vamos ver como é. E vou mandar de volta. E com isso, pensando na perspectiva de integração, no primeiro momento, de entidades, de esferas organizacionais, falando da família, da escola, do posto de saúde, da estrutura de assistência social que temos nos municípios, os CRAS, os CREAS, e a delegacia, as promotorias da infância, em termos estruturais, enquanto institutos, né, entre aparelhos que formam esse grande sistema de garantia de direitos. Mas em cada uma dessas esferas, nós temos pessoas ali, que cada qual tem a sua responsabilidade em relação a essa proteção à criança e adolescente. E nós sabemos que, infelizmente, estatisticamente, é comprovado que a violação do direito da criança acontece mais naquele lugar que deveria ser mais acolhedor e de amor, que é o ambiente familiar, cometido pelos próprios pais e outros integrantes da família. Então vejam que nessa tela a gente coloca e destaca o pai e a mãe
junto com o professor, por conta do tempo que esse ser humano em formação ele tem de vínculo com essa entidade, família e escola. E agregando as demais pessoas, os demais integrantes de todas essas outras estruturas, como assistente social, o médico, no caso, o pediatra, o psicólogo, o policial, o conselheiro tutelar, defensor público, o juiz, o promotor de justiça. Então, vou afastando na medida que as violações do direito da criança elas estão acontecendo. Porque um conselheiro tutelar ele não vai ser acionado enquanto um direito da criança não é violado. Da mesma forma, um policial, um perito da polícia científica, quanto mais um juiz na última esfera de violação do direito da criança. Então, aqui está uma rede de proteção que é constituída, né, é considerada mundialmente agregada em torno desse ser humano que está em desenvolvimento. E com isso, todos devem se preocupar em relação a toda essa afetividade, né? Em toda essa estrutura material, intelectual e de afetividade, incluindo a garantia de direito no mundo digital de um ser humano em formação. No momento que nós dialogamos sobre isso, nós precisamos resgatar os sentidos e olhar para dentro da família e verificar se os sentidos estão sendo considerados. Quem está olhando mais para a criança? Observando e tentando perceber quais são as suas necessidades. E quem está dando mais exemplo no que diz respeito à constituição de valores, de estrutura moral, inclusive, para fazer valer a, a formação integral desse ser humano? E ainda, quem está mais conversando com essa criança? Essa criança está sendo ouvido pelos seus pares, principalmente no âmbito familiar? Então, ao mesmo tempo que nós pais, nós avós, temos que fazer uma autoavaliação se nós estamos dando exemplo para os nossos filhos em relação ao equilíbrio online e offline, né? O quanto nós cuidamos do nosso corpo, daquilo que nós olhamos, daquilo que nós ouvimos, para que os nossos filhos tenham um espelho, no neurônio espelho, o exemplo a ser seguido. E o quanto nós estamos ouvindo essas crianças. Ou nós estamos terceirizando para que o professor escute os seus sofrimentos, as suas decepções, as suas frustrações. Nós temos estado muito no chão de sociedade, conversando com professores, psicólogos de unidades básicas de saúde, com conselheiros tutelares, e o que nós temos ouvido dos professores? Que as crianças têm chegado carentes nas escolas. Eles querem contar tudo para os pais, querem inclusive abraçar, eles estão carentes. E não é um nem outro professor que está nos colocando em condições de olhar essa criança. Está faltando algo para ela naquele berço de afetividade que deveria superar todas as demais instâncias da sociedade. Quando a manuscrita, né, a capacidade de leitura profunda de um livro, ou mesmo o quanto nós estamos perdendo a capacidade da manuscrita, existem vários artigos científicos mostrando o quanto está havendo perda de cognição, de concatenação de ideias, de criatividade, de imaginação, por conta de que nós estamos cada vez escrevendo e manuscrevendo no nosso dia a dia e lendo. Então, rapidamente, nós precisamos refletir quanto a
esses efeitos da modernidade. E se não é entre nós, pais e familiares, psicólogos, pediatras, a fazermos isso, com quem será que nós temos que conversar? O quanto a importância do tocar, né, do abraçar. Então, estamos vindo do olhar, do ouvir, do tocar, do abraçar, do saborear em comunhão. O quanto é importante nós valorizarmos a mesa de refeição e ensinarmos as crianças que não, a mesa de refeição não é lugar de colocar um celular e não é lugar para a pessoa se assentar e deixar manter o celular no vibracal que seja no bolso. Aquele momento é o momento de resgatar a pedagogia do olhar, é resgatar a pedagogia da presença. Então são ações que partem da ética de reflexão sobre a ação, por isso que nós falamos da importância da família como filtro ético de uso das tecnologias. A ética nada mais é do que refletir sobre a ação. No momento que eu estou refletindo as ações, os movimentos dentro da minha casa, no que diz respeito ao uso das tecnologias, eu tenho como conduzir as crianças, os adolescentes, nessa mesma condição de, aí sim, na medida do possível, que eles têm o cérebro em desenvolvimento e ele vai, em um determinado momento, se conscientizar de que é assim que deve acontecer, em termos de equilíbrio online e offline. Com isso, ainda mantendo a perspectiva de compartilhamento de dados e de informações, o que nós, pais, precisamos fazer? Tudo bem, Sineve, entendi. Então, nós temos que resgatar o olhar, o ouvir, o dialogar, o conversar, o abraçar, o tocar, o saborear em família, nossa, até aí tudo bem. Só que existe um arsenal tecnológico que nós estávamos utilizando na última década, nas últimas 2 décadas, às cegas. Nós fomos nos apropriando de forma deslumbrada por tecnologias que simplesmente sequestram a nossa atenção, fazem com que nós tenhamos prazer, porque há um despejo de dopamina, de neurotransmissor que incita, te motiva cada vez mais a estar ali. E o que eu tenho que fazer para além de tomar alguns cuidados que não serão fáceis, por mais simples e lógico que seja, não serão fáceis a partir de hoje, por exemplo. Porque o 62º Congresso da Escola de Paz do Brasil, ele vem para alterar e melhorar em termos de mentalidade, em termos de comportamento, enquanto família, enquanto pai, enquanto avô, e assim por diante. Nós estamos aqui para isso. Nesse livro, Vozes da Era Digital, lançado exatamente há um ano, em 2025, em maio, alusivo ao Dia Internacional da Família, nesse livro nós temos 27 especialistas que escreveram 23 capítulos, dentre eles, a Escola de Paz do Brasil trouxe para nós toda a metodologia, fez um resgate histórico da metodologia da Escola de Paz do Brasil em benefício da família e da infância. A partir desse momento que, dentre os 23 capítulos, um deles verticalizou uma abordagem que resgata historicamente e demonstra as metodologias, e que certamente hoje, se Marlene fosse escrever esse capítulo, muito estaria atualizado no que diz respeito à inovação que a Escola de Paz do Brasil ela estuda muito. Os integrantes que estão na Escola de Paz do Brasil mergulham e acompanham as atualizações, é evidente que não só de avanço científico e tecnológico, mas de todas as perspectivas em relação a desenvolvimento humano. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler. Nossa, Cinema, vou ter que ler as mais de 400 páginas
do livro Voz da Era Digital, que está disponível gratuitamente em e-book, precisamos ler que seja 2, 3 páginas por dia. Comecemos pelo capítulo que trata da própria Escola de Paz do Brasil. Quem de todos os integrantes das EPBs regionais e tudo, das seccionais, leram o capítulo que trata da EPB? Será que todos conhecem como que se deu, de onde veio, quais são os propósitos, os objetivos e por que a metodologia é do jeito que é na Escola de Paz do Brasil? Merece leitura. Nós acreditamos na necessidade de ter um arcabouço teórico, técnico, científico sempre, para sairmos do senso comum. Então, a Escola de Pai do Brasil, ela traz vários especialistas. Estamos lançando agora esse documento, Educação Digital como Fator de Proteção Humana, junto com a professora Maria Chaves Aracemiri, pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Quando Maria Cristina trouxe e grifou que lá no Marco Civil da Internet, que dita os direitos e deveres do uso da internet, já se falava na importância de informar, ou seja, informar e formar, então é educação digital. Já temos uma lei do Marco Civil da Internet que há 12 anos já falava da importância de informar e formar. A Escola de Paz do Brasil tem feito, cumprido com essa legislação, o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, da mesma forma, nós estamos agregando valores justamente porque sabemos do tamanho do desafio que aí está. O que nós trazemos nessa obra, nesse livro? O clamor de mais de 1.800 professores de 195 municípios do Paraná por formação, principalmente no que diz respeito a conteúdos sensíveis da internet. Então, nós consideramos que esse microestudo, porque afinal é um dos estados que nós, de forma alastrada, em 195 dos 399 municípios do Paraná, ouvimos que realmente, em termos pedagógicos, as tecnologias digitais, inteligência artificial, ajuda sim pedagogicamente, me ajuda a utilizar mecanismos de simulação, de reação química, os meninos entendem melhor uma determinada reação química, ou acessam o Museu do Louvre e conhecem, fazem um tour interno em função de acesso facilitado para uso pedagógico, né, na disciplina de história, na disciplina de química, assim por diante. Muito bem. Só que quando se fala em conteúdos sensíveis da internet, né, dependência tecnológica, transtorno de jogo eletrônico, todas as categorias de tipo de uso criminoso, ilícito de tecnologia, há uma queda drástica em termos de conhecimento. Consideremos que nós realmente, rapidamente, precisamos verificar como que está se dando essa educação digital do profissional da educação em formação, de pedagogia, das licenciaturas, de história, de português, o que quer que seja lá na universidade, e a formação continuada dos professores que já estão na ativa, que não só no ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, mas infelizmente lá na educação infantil, porque as crianças já estão acessando de forma precoce as tecnologias. Então, no que diz respeito a cyberbullying, por exemplo, mais de 60% dos professores pesquisados sabem do que se trata. Agora, há um afunilamento infeliz no que diz respeito a grooming, por exemplo, menos de 2% dos professores sabem o que é grooming. Que a delegada Lisandria, que estará conosco no Congresso, certamente ela trará dados reais, não só de aliciamento online, mas do perverso estupro virtual, por exemplo, conceituando e trazendo as estatísticas do que ela tem visto e presenciado, né,
e feito intervenções policiais no estado de São Paulo. Então, aqui grifamos apenas 3 apontamentos que cabe à família, então, por conta de todo o arcabouço legislativo que comentamos, Maria Cristina trouxe com propriedade e aquilo que nós sinalizamos no percurso, né, trazendo luz para a afetividade, cabe à família exercer o cuidado ativo e contínuo no ambiente online, que é uma exigência legal inegociável para garantir a proteção integral dos filhos contra mecanismos que sequestram a atenção e que são carregados de exploração comercial e violências. E cabe aos pais apoiar incondicionalmente e respeitar as regras restritivas de uso do celular na escola. Não foi feito um debate social com as famílias e até com os professores, simplesmente a legislação federal veio, proibiu e a gente proibiu. E há ainda pais que resistem é, a essa restrição de uso dos celulares. Isso é muito sério, porque é falta de entendimento. Ele não só é indiferente ou se coloca contrário a uma regra legislativa federal, mas é porque ele não entendeu qual é o motivo de se proibir o uso do celular, que não só dentro da sala de aula, mas também no intervalo. E esses pais devem conhecer e utilizar os canais de denúncia disponibilizados pelas plataformas para relatar e requerer a exclusão de conteúdos nocivos ou ilegais rapidamente. Nossa, Sineiva, eu tenho como fazer isso? E como fazer? Se agora eu passei pela minha filha ali, eu vi que ela estava acessando conteúdo inapropriado para a idade dela, por exemplo. Uma criança de 10, 12, um neto, ou o que quer que seja. Os pais, nós brasileiros, nós sabemos, num apertar de botões, o que fazer para fazer a devida denúncia? Ou simplesmente a gente vai lá, grita com a criança, fala, você não poderia estar acessando isso, e joga o computador de lado, joga o celular na parede e não quero mais conversa com em relação a isso. Será que é ficção que eu estou retratando aqui? Ou isso realmente está acontecendo? Então, com isso, nós estamos aqui refletindo sobre responsabilidade compartilhada em tempos de IA, com foco na proteção e na integral da criança e do adolescente e nos cuidados que nós temos que ter de forma conjunta. Ninguém apontando para ninguém que é você o culpado, a escola, o professor que não ensinou. Nós não podemos ficar terceirizando para a escola fazer a educação digital. Nós pais, nós avós, nós temos que nos apropriar de conteúdo. Por isso que quando nós falamos, por que nós disponibilizamos gratuitamente um livro de 400 páginas em que Maria Cristina dos Santos Sineiva e a professora Sônia Aracemive despendeu do seu tempo para agregar valor de vários especialistas? Porque nós queremos que esse conhecimento interdisciplinar, especializadíssimo, por exemplo, tem capítulos de neuropediatras contando e falando, claro, tecnicamente, porém, muitos tentando fazer uma linguagem que todos nós, leigos da área da neuropediatria, entendemos. Nós precisamos nos apropriar de conteúdo. Nós precisamos tirar as vedas dos olhos e realmente nos apropriar e assumir essa dita supervisão, antes mesmo de prevenção. Na verdade, assim, o tal do ECA digital tem na lei, nos 41 artigos, 16 vezes a palavra supervisão. Mas supervisão, ela acontece lá no Marco se era controle, agora é supervisão, então a gente está evoluindo. A nomenclatura e a perspectiva, a essência do que o pai tem que fazer é a mesma coisa do que já estava dito lá no Marco Civil. Porém, a palavra educação digital só aparece 2 vezes no dito ECA digital.
E ainda chama a atenção para as Big Techs. É claro que lá na Constituição da República Federativa, as Big Techs já integravam a dita sociedade. É dever do Estado, da família, da sociedade. Vamos considerar a sociedade, as Big Techs são as empresas, né? O segundo setor estão lá. Porém, hoje há um movimento grande para responsabilizar essas Big Techs. Elas fizeram a sua evolução científica e tecnológica às custas muito do nosso deslumbramento frente às telas. Enquanto nós temos que pensar na proteção à criança e adolescente, nós também temos que pensar em relação à privacidade do adulto que tem que se pôr lá para daí cercear o uso dessa tecnologia pelas crianças e adolescentes. Realmente é desafiador, Escola de Pais do Brasil, trazer a perspectiva de inteligências artificiais às vistas da humanidade e às vistas da família num evento em pleno 2026 que está explodindo no mundo reflexões acerca de classificação indicativa. A Austrália subiu para 16 anos o uso de Instagram. Agora há uma discussão em relação ao YouTube, mas quantas crianças de 10, 12, 13 já acessaram e hoje eles têm 16, têm 18 anos e acessaram livremente? Nós estamos hoje vendo as consequências desse alastramento de tecnologia que foi feito sem análise crítica das consequências humanas e principalmente para criança e para adolescente. E uma coisa muito importante que a gente precisa grifar aqui nesse pré-evento da Escola de Pais do Brasil. Existe uma sequência de apropriação de tecnologia que nós precisamos estudar a fundo. E certamente, pós-congresso, nós teremos outras imersões com a Escola de Pais do Brasil, trazendo outros especialistas para tratar de questões como resistência algorítmica. Nossa, Cineiva, no evento anterior você falou em sabedoria digital. E agora a resistência algorítmica evoluiu essa sequência, lembrando que antes, para nós nos apropriarmos de uma tecnologia, nós temos que adquirir comercialmente, temos que comprar. Né? Então, inclusão digital. Eu tenho que aprender a utilizar essa ferramenta, a alfabetização, operacionalmente, tecnicamente, a alfabetização digital. Aí vou utilizar essa ferramenta para fazer um diálogo como esse aqui, gravar para depois nós utilizarmos lá como pré-evento do Congresso, letramento digital. Então, estou aplicando de forma significativa o uso de uma ferramenta que eu aprendi a fazer. Então, inclusão, alfabetização, letramento. E nós estamos falando algo que agrega valor a nós e a todos que, por certo, ouvirão esse diálogo. Então, nós estamos partindo do pressuposto que nós estamos nos utilizando de arcabouço acadêmico, científico, protocolar, legislativo, para refletir sobre o impacto humano, social do uso das tecnologias, principalmente na família e com foco protetivo, com prioridade à criança e adolescente. Então, nós estamos utilizando de forma sábia digitalmente a tecnologia, estamos aqui utilizando a tecnologia para fazer o bem para o nosso próximo e para nós mesmos? Muito bem. Então, esse termo, sabedoria digital, cunhado por Mark Prensky em 2009, ou seja, 15 anos, tudo bem, fomos escalonando. Só que agora não adianta só utilizarmos bem a tecnologia, fazermos um equilíbrio, tentarmos fazermos um equilíbrio online e offline como conversávamos há um ano atrás. Hoje, se não houver a incorporação e a resistência algorítmica, a consciência em relação à necessidade de resistência algorítmica, nós precisamos atualizar as vistas da resistência algorítmica o conceito de sabedoria digital. Nossa, Sinei, mas o que é isso? Com a resistência algorítmica.
Antes, quando em 2009 foi cunhada essa terminologia, sabedoria digital, a internet era estática. Nós tínhamos que adentrar, nós tínhamos um efeito quase que nós dávamos os comandos. Hoje, há necessidade, do verbo haver, há necessidade de se fazer alfabetização algorítmica, por conta exatamente das inteligências artificiais, porque a evolução da ciência e da tecnologia transformou e alterou e evoluiu ao ponto de perfilar os traços individuais de cada um de nós que adentramos no mundo virtual, e daqui a pouco eles vêm, esses algoritmos, esses protocolos, vêm e nos oferecem exatamente aquilo que eu fui buscar. Então, o aspecto da internet interativa, dessa interatividade quase que mágica, e não tem nada de mágico, é porque nós realmente nós damos todos os dados e todas as informações a partir do momento que nós clicamos em qualquer coisa no mundo digital. E perfila-se, e aquilo que vai ser apresentado a nós é exatamente referente, próximo ou mais aprofundado daquilo que nós fomos buscar. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que nós vamos no restaurante, à mesa, meu filho, o esposo, alguém, nós estamos em família ali. O garçom, nós fazemos um pedido, o garçom vem e ele traz aquilo que nós pedimos. Então, naquele primeiro momento, eu adentrei no restaurante, sentei à mesa, vi o cardápio e eu quero esse prato e quero tomar isso. Muito bem. A partir do momento eu me alimentei com aquilo ali e o algoritmo, em comparação com o garçom, ele vem e nos oferece aquela sobremesa que o meu filho mais gosta. Só que hoje ele, cá entre nós, era para comer fruta na sobremesa e não o bolo de chocolate. Então, a resistência em relação àquilo que veio oferecido pelo garçom, ela tem que ser consciente. Então, hoje eu não quero bolo de chocolate, eu quero um pedaço de melancia de sobremesa. Mas para isso precisa ter um alto grau, nível de criticidade e de reflexão, de consciência de que a internet não é neutra. Que ela vem e nos oferece aquilo que efetivamente nos dá prazer. Então, isso faz com que os pais, nós avós, nós precisamos ter uma educação digital no nível da alfabetização algorítmica para entender todo esse processo de sequestro das nossas atenções e que interfere no nosso sistema nervoso central, equivalente a uma droga química psicoativa injetada e ingerida. É uma dependência sem substância, o transtorno de jogo eletrônico, por exemplo. Por isso que nós precisamos rapidamente nos organizar ao ponto de, em comunhão, fazermos educação digital e elencarmos de várias formas, ângulos de exemplos, de modo que rapidamente as pessoas, os pais, os avós, entendam essa dinâmica da inteligência artificial, junto com os professores, façam a resistência algorítmica e ensinem isso aos estudantes e aos seus filhos. É algo complexo, mas nós temos que fazer isso, porque está dito na legislação que dita a proteção integral às crianças e adolescentes, que cabe a todos fazer. Por isso que nesse
pré-evento, nesse momento, nós trouxemos um arcabouço legislativo, que é isso que nós estamos fazendo, a Escola de Paz do Brasil está fazendo a sua, está cumprindo, está executando aquilo que está dito lá na legislação. O que cabe a ela, ela está fazendo, e chamando pessoas para engajar nesse processo protetivo, trazendo várias especialistas. Então, Marlene, querida, Maria Cristina, gostaria que vocês voltassem aqui comigo agora para a gente fazer as considerações finais desse momento de pré-evento do 62º Congresso Nacional da Escola de Paz do Brasil, para que nós possamos iluminar tudo que vem aí pela frente. Nós vamos ouvir muitos especialistas, realmente a riqueza do que nós temos pela frente do Congresso é gigante, e assistam a cada instante, a cada é, complemento, né, e argumento daquilo que os especialistas vão trazer para nós. Marlene, querida. Obrigada, Maria Cristina, obrigada, Cineiva. Foi uma alegria estar aqui com vocês e realmente esse 62º Congresso será um sucesso, com temas super importantes, pessoas extremamente capacitadas que falarão dos assuntos, né? Então, só nos resta agradecer a vocês duas também, que estão se apresentando nesse pré-congresso, e que é muito gratificante ter pessoas amigas e dispostas a serem parceiras desse trabalho da Escola de Paz do Brasil. Isso faz com que a gente se anime ainda mais e mantenha esse ritmo de trabalho, de atualização e no esforço contínuo de chegar a mais famílias, porque é por meio da educação, é por meio do conhecimento que nós teremos filhos melhores, netos melhores e uma sociedade melhor. Então, realmente agradeço a vocês de coração e nos encontramos logo em seguida, né, no nosso Congresso Nacional. Muito obrigada. Maria Cristina, querida. Eu agradeço pela oportunidade. Cada dia que a gente ouve, né, mais e mais sobre o assunto, mais a gente fica instigado a pesquisar, a aprender e a divulgar, né? Porque o problema é gigantesco, mas estamos unindo as forças, né? Estamos unindo as forças para conseguir chegar lá. Não estamos assim como João Batista, voz que clamava no deserto sozinha, né? Nós estamos unindo as forças, Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, Escola de Paz e tantas outras instituições e profissionais, né, que estarão enriquecendo mais esse evento da Escola de Paz. Muito obrigada pela oportunidade. Na Escola de Paz do Brasil, nós temos um slogan: juntos somos mais fortes. Isso. E acreditamos que realmente daqui para frente nós vamos trazer outras instituições para agregar esforços, né, Marlene? Hoje a gente percebe assim a envergadura consolidada da Escola de Paz do Brasil no âmbito não só universitário, trazendo especialistas acadêmicos, né, e doutores, mas também o poder público, fazendo o seu papel de advocacy, interferindo em legislações, em propostas legislativas, e o quanto mais trazer o poder executivo para que possa fazer valer a execução de tudo isso em parceria com as organizações sociais que aí estão estudando há tanto tempo acerca disso. Nós agradecemos de coração o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, a nossa equipe é grande, nós temos policiais da Polícia Federal, científica, pediatras, psiquiatras, fisioterapeutas, nutricionistas, artistas plásticos conosco, professores, pedagogos. Então, é assim, é uma equipe interdisciplinar, porque a proteção integral à criança, ela precisa ter todos esses olhares. E sabemos que a Escola de Paz também tem essa abrangência inter, é,
olhares, né? E no que diz respeito à família, e vocês avançam até mais do que nós, porque a carreira vem de uma longa data, né, Marlene? Nossos agradecimentos pela oportunidade de estarmos aqui. Realmente formamos uma grande equipe, né? E faz muitos anos. E isso nos deixa muito felizes. Muito obrigada a você, Cineiva, a você, Maria Cristina. É isso, pessoal. Quem nunca teve dúvidas com relação a esses desafios na era digital e principalmente com as inteligências artificiais relacionado a crianças, a adolescentes. Então, muito importante a gente discutir e principalmente trocar essas informações com relação a fatores de proteção, cuidado e principalmente a vigilância, né? O acompanhamento é fundamental, assim como a gente não deixa nossos filhos sozinhos em alguns ambientes, porque deixaremos no ambiente digital. E antes de encerrar esse evento maravilhoso, esse pré-congresso, eu quero chamar aqui de novo a presidente da DEM, Marlene de Fátima Merege Pereira, para fazer uma saudação final e convidar você também a acompanhar o 62º Congresso Nacional da Escola de Pais do Brasil. Esse ano que discute, né, Marlene, um tema fundamental: inteligências racionais, emocionais e artificiais, decifrando o algoritmo da conexão. Marlene, convide o nosso público aqui de pais, educadores, professores para o Congresso Nacional, que existe já na Escola de Pais do Brasil há 62 anos. Obrigada, Felipe. Realmente é um momento muito especial nós estarmos aqui, concluído esse pré-congresso do 62º Congresso Nacional, que foi uma inovação em 2026. Até, né, deixem lá o comentário de vocês se valeu realmente a pena. Convidamos a todos vocês para a abertura oficial do Congresso Nacional, que será às 17h30. Venham conosco participar desse grande evento. Teremos excelentes assuntos que serão abordados por competentes palestrantes, então vale a pena mesmo essa participação. E reitero que sigamos juntos e conectados. Vai ser um evento maravilhoso e até mais. Contamos com vocês. Exatamente, gente. Com certeza estão todos convidados. Quem não pôde vir até São Paulo participar presencialmente do Congresso Nacional, ele é transmitido online, então essa é a grande vantagem, um evento híbrido que você pode acompanhar presencial, mas também remotamente. Então a gente quer convidar vocês a acompanhar aqui pelo YouTube da Escola de Pais do Brasil e por isso, muito importante, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e clique no sininho para receber as notificações de todo esse evento que ocorre e começa hoje e vai até o sábado, muito importante. E aqui quero dar um spoiler para vocês, em primeira mão, a revista do Congresso Nacional. Esse é um boneco, mas é spoiler, e aí tem a programação aqui que eu quero convidar vocês a acompanhar, muito importante. Olha só, palestra de abertura, uma palestra magna sobre inteligências conectadas, emoção, razão e tecnologia digital na educação parental. Com dois amigos, inclusive, muito importante ter dois amigos aqui, o professor Alexandre Weiler e também a Tatiane Weiler, eles que são especialistas em digital, mas também casados e pais. Então, muito legal essa palestra magna. E aí, depois, na sexta-feira, a gente tem vários temas, como, por exemplo, as inteligências artificiais, quem são elas e como os seus algoritmos operam. Também cybercrimes, uma discussão muito importante sobre cybercrimes contra crianças e adolescentes. Tenho certeza que você assistiu recentemente àquela série Adolescência, que discutiu justamente essas questões. Aí depois, a Cineiva volta, você que acompanhou agora há pouco a palestra da Cineiva, ela estará presencialmente aqui no Congresso falando sobre a responsabilidade partilhada e apresentando o resultado dessa pesquisa. E a gente vai ter também a apresentação do Manifesto da Escola de Pais do Brasil, que foi uma pesquisa ampla, criação de grupos de trabalho para que a Escola de Pais do Brasil apresentasse exclusivo no Congresso, para quem vai acompanhar aqui o Congresso Nacional, o manifesto a respeito da inteligência artificial. Então, assim, a programação é extensa. Convido você a acessar o nosso site, escoladepais.org.br, e também o nosso Instagram, @escoladepais.org.br, e acompanhar a programação e também todos os conteúdos que estaremos produzindo e compartilhando com vocês. Tá bom?
Quero agradecer a presença de todos, mais uma vez dizer o quanto eu tenho orgulho de fazer parte da Escola de Paz do Brasil e também apresentar esse pré-congresso, uma iniciativa inédita nesse 62º Congresso Nacional da Escola de Paz do Brasil. Gente, um grande beijo para vocês e espero encontrá-los em breve. Tchau.